só que eu vou guardar daqui pra frente. Só espero que a gente vá se reencontrar daqui pra frente. Só espero que Esse é o momento mais importante dessa festa dos formados em clínica médica para naturopatas e doutores HC em naturopatia clínica. Nessa hora vamos ouvir o orador da turma de formados da Univar, Dr. Wilson Dias, o grande mestre e orientador das terapias naturais como o pioneiro no estado da Bahia. Wilson Dias, depois de exercer a profissão de terapeuta agolístico por longos 40 anos. Fez clínica geral e naturopatia científica pela Faculdade de Medicina Tradicional da Bahia e pós-graduação pela Faculdade Montenegro. Atualmente ele foi graduado em clínica médica para naturopatas e fez doutorado pela Faculdade Univar, conquistando a titulação de PhD em Naturopatia Clínica Científica. Esse é o respeitável Dr. HC, que vamos ouvir nessa tarde. Portanto, passamos a palavra ao Dr. Wilson Dias, de Juazeiro, Bahia. Convidamos agora, neste momento, o orador Dr. Wilson Dias. Com a palavra, o doutor Wilson Dias. Vamos ouvi-lo atentamente. Bem, minha gente, boa tarde a todos. Como disse Dr. Nerilton, meu nome é Wilson Dias, sou de Juazeiro da Bahia. Antes de tudo, gostaria de agradecer pelo privilégio de ser orador dessa turma de formandos da Univar, diplomado em Clínica Médica para Naturopatas e doutores HC em Naturopatia Clínica. Em nome dos meus colegas formandos, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, todos que se disponibilizaram para participar deste momento solene em plena pandemia, inclusive os nossos clientes internautas que estão nos assistindo pelas redes sociais. Hoje, 26 de setembro de 2021, concluímos mais uma etapa de nossas vidas e, sem dúvidas, é apenas uma das tantas vitórias que alcançaremos com a ajuda do Altíssimo. Afinal, até agora, Deus tem nos ajudado em tudo, pois se estamos nesta tarde sendo graduados por uma faculdade renomada, é a permissão do Eterno que nos ajudou a chegar até aqui. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa festa de formatura dos novos profissionais de saúde que se profissionalizaram na Polos Cursos e, posteriormente, foram graduados com o diploma de naturopatas e doutores honoris causa em clínica médica. Colegas formandos em clínica médica em naturopatia e doutores honoris causa, vocês que nesta tarde recebem o título de doutor HC, sintam-se honrados. Sabem por quê? Porque a partir de hoje vocês gozam de igual tratamento e privilégio aos que obtiveram um doutorado acadêmico de forma convencional. Portanto, a partir de hoje, vocês podem ser chamados doutores, porque acabaram de fazer doutorado em naturopatia clínica por uma faculdade de renome que é a Univar. Hoje, 26 de setembro de 2021, devemos erguer as mãos para o alto e agradecer ao Altíssimo por estarmos entrando para a história como os primeiros terapeutas holísticos do Brasil a receberem o título de clínico geral em naturopatia e alguns com doutorado. Por que esse momento é de gratidão? Afinal, se estamos sendo hoje agraciados com o título de doutor em naturopatia, é graças ao eterno Deus de Israel que usou os colegas Albertino e Nerilton da Polos Cursos para prepararem essa turma que está sendo hoje titulada pela Univar. Isso é motivo de gratidão aos entusiastas colegas que, por merecimento, essa primeira turma de formandos tem o nome de Dr. Albertino Alves, uma justa homenagem ao nobre colega que, juntamente com o Dr. Nerilton, merece
os nossos aplausos. Obrigado pelos aplausos. Aproveito a oportunidade para agradecer a minha amada Luzineide, que me incentivou a ingressar na Univar para fazer clínica médica e doutorado em naturopatia clínica. Sinto-me honrado nesta tarde por ter sido o precursor da acupuntura, do Doim e outras terapias naturais no estado da Bahia e fazer parte da primeira turma de doutores honoris causa da Univar, depois de uma caminhada de 40 anos como terapeuta holístico, acupunturista, naturoterapeuta e quiropraxista. Comecei minha caminhada como terapeuta em agosto de 1981, depois de ter concluído no SENAC, em São Paulo, o primeiro curso de digitopressura Doim Shiatsu, e em seguida fiz acupuntura auricular pela Associação Baiana de Medicina e em seguida fiz auriculoterapia pela Associação Brasileira de Acupuntura Auricular. Não foi fácil se deslocar de Juazeiro para São Paulo à busca do conhecimento que até então não existia na Bahia. Assim como eu, acredito que vocês formandos, para chegarem até aqui, enfrentaram muitas dificuldades na sua trajetória. A nossa caminhada está apenas começando. Foi uma caminhada longa e difícil. Por acreditarmos no nosso potencial, conseguimos chegar até aqui, graças a Deus e ao esforço de cada um de nós. Atualmente, existem no Brasil mais de 160 mil terapeutas holísticos que desejariam chegar até onde chegamos. A nossa vitória só foi possível mediante superação e conquista, sem as quais não estaríamos aqui. A história de vida dos que estão se formando nesta tarde era a mesma vivida pelos 160 mil terapeutas holísticos que atualmente vêm enfrentando a discriminação e o preconceito da parte de alguns profissionais de saúde e alguns líderes religiosos, os quais não reconhecem o trabalho do terapeuta quando este não possui um diploma expedido por uma faculdade. Eu mesmo que exerço a profissão de terapeuta holístico há 40 anos, já fui taxado de bruxo, feiticeiro, charlatão e aproveitador por alguns líderes da igreja da qual sou membro desde 1965. Segundo Mateus 12:24, o nosso mestre Jesus recebeu esse mesmo tratamento dos líderes religiosos da sua época, quando ele esteve nessa terra curando os doentes e expelindo demônios. Nós que nesta tarde estamos sendo graduados naturopatas clínicos e agraciados com a titulação de doutor em naturopatia clínica, somos privilegiados, pois o nosso diploma foi expedido pela FAC Univar, em reconhecimento de nossas habilidades e qualificações profissionais adquiridas através da Polos Cursos e também pela longa experiência que obtivemos ao longo do tempo como profissionais liberais. Só nos resta agradecer ao Altíssimo Deus pela nossa conquista e continuarmos nessa jornada, dando continuidade a essa magnífica obra que foi iniciada por Jesus, que é de aliviar a humanidade sofredora pelos meios naturais de cura, sem o emprego de drogas medicamentosas. A naturopatia não é algo novo como muitos imaginam ser. Trata-se de um modelo de medicina que defende a dietética e visa harmonizar o ser humano com a mãe natureza, pelo uso de alimentos naturais, exercício físico e os remédios simples naturais encontrados na farmácia verde de Deus, que é a natureza. Esse modelo de saúde integrativa foi arquitetado e introduzido no mundo pelo Criador do Universo e Autor da vida no Éden, antes mesmo da existência de vida na Terra, e tem como pilar a alimentação natural com sustentação na Bíblia em Gênesis 1:29 e Gênesis 3:18.
A naturopatia hedênica foi organizada como ciência médica pelo médico grego Hipócrates por volta de 420 a.C., sendo denominada de medicina holística, por tratar o ser humano por inteiro, completo, nas dimensões física, mental e espiritual. Pode-se considerar a naturopatia um modelo de nutrição natural, criado por Deus e organizado como ciência médica por Hipócrates, que sempre dizia aos seus discípulos de naturopatia: médico, cura-te a ti mesmo, fazei do alimento o teu remédio. Pelo período de 620 anos, desde 420 antes do nascimento de Jesus até ao ano 200 depois de Cristo, a naturopatia era o único modelo de saúde reconhecido como ciência médica, vindo a cair em desuso juntamente com a iridologia, com o advento da indústria farmacêutica e surgimento da medicina alopata, criada por Galeno, médico particular do imperador Marco Aurélio. Nessa época, a naturopatia foi abruptamente riscada dos livros de história, vindo a cair em desuso com a matança de 600 mil médicos e 70 mil médicas da escola de Hipócrates, que foram queimados vivos como bruxos com seus livros científicos, em fogueiras acesas por Zeferino, bispo de Roma. A caça aos bruxos começou no ano 197 com o movimento herético contra a divindade de Cristo e seus métodos não convencionais de cura. Depois de 1.700 anos de obscuridade, a naturopatia ressurgiu no início do século XX, sendo resgatada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, através de sua instituição de saúde denominada Escola de Loma Linda. Foi a partir daí que os norte-americanos despertaram para os tratamentos naturais e para os princípios de saúde e da temperança. A naturopatia foi criada por Deus e organizada como ciência médica por Hipócrates, que sempre dizia aos seus discípulos de naturopatia, abre aspas, médicos, cura-te a ti mesmo, fazei do alimento o teu remédio, fecha aspas. Essa frase foi proferida até mesmo por Jesus, quando ele esteve nessa terra. A Universidade de Loma Linda, situada ao sul da Califórnia, Estados Unidos da América, foi estabelecida por Ellen White para graduar médicos naturopatas e não alopatas. Dessa forma, as práticas médicas de então, aplicadas nos doentes que se internavam em sua rede hospitalar, eram estritamente naturais, respaldados nos ensinos do médico grego Hipócrates sob a orientação da naturoterapeuta Ellen White, mentora e fundadora dessa instituição de saúde adventista. Juntamente com as terapias naturais, na época, a iridologia era o principal método utilizado na diagnose protocolar dessa universidade norte-americana. No livro Medicina e Salvação, página 55, lemos que essa escola, que formava médicos naturopatas, foi inaugurada solenemente numa tarde de domingo, em 15 de abril de 1906, tendo como oradora oficial a própria Ellen White, mentora e fundadora da famosa instituição de saúde. Enfim, a Universidade de Loma Linda, juntamente com os hospitais pertencentes à Organização de Saúde Adventista, atualmente em número de 740 unidades de saúde em todo o mundo, perfazendo um total de 25 mil leitos, adotavam, na época, um princípio de cura diferente do convencional, sem o emprego de drogas medicamentosas, usando apenas terapias naturais que Ellen White as denominava de verdadeiros remédios. A iniciativa de Ellen White fundar essa instituição de saúde não convencional é porque, na época, segundo o médico adventista Dr. Manfredi, que era redator da revista Vida e Saúde dos Adventistas Sétimo Dia, ele escreveu, abre aspas, a medicina galênica, apesar de ser considerada pseudociência, suas práticas não passavam de curandeirismo e magia. Fecha aspas.
Afinal, a medicina foi criada pelos caldeus em 2980 a.C., à sombra do misticismo e do sobrenatural, e desenvolvida no Egito em 2650 a.C., como ciência oculta. Por discordar da feitiçaria e da bruxaria que eram praticadas pela medicina de então, é que o médico grego Hipócrates, em 420 a.C., organizou a naturopatia, transformando-a em primeira ciência médica, a qual foi sufocada pela alopatia em 200 da nossa era. A naturopatia é um modelo de saúde integrativa reconhecida como ciência médica em quase todos os países do mundo, inclusive nos Estados Unidos da América, menos no Brasil. Uma vez que a naturopatia ainda não é reconhecida como ciência médica pelo governo brasileiro, a Univar, em parceria com a Polos Cursos, tomou a iniciativa de criar o curso de Clínica Médica, visando formar terapeutas holísticos em naturopatas, respaldado no conhecimento científico, claro. A naturopatia foi criada por Deus no Éden e organizada como ciência médica por Hipócrates, na Grécia, em 420 a.C., que teria caído em desuso há cerca de 1800 anos, entre os anos 197 e 200 da nossa era. Pela graça de Deus e apoio do Dr. Nerilton e Dr. Albertino, a Univar analisou e reconheceu nossas habilidades terapêuticas e nossas qualificações profissionais, diplomando no Brasil a primeira turma de terapeutas holísticos com a titulação de doutores HC em naturopatia clínica, por excelência profissional. Esse foi o primeiro passo para o reconhecimento da naturopatia clínica no Brasil. O segundo passo para a naturopatia ser reconhecida como medicina está sendo dado por um grupo de naturopatas graduados no exterior, encabeçado pelo Dr. Carlos da Paixão. O projeto que regulamenta a profissão de naturopata já se encontra em tramitação no Congresso Nacional desde o dia 25 de agosto deste ano, de 2021, tendo como relator o deputado federal e médico Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde do então governo Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu se empenhar na luta para tornar o naturopata reconhecido como médico pelo governo federal, como já fez com a criação de portarias que abriram as portas do SUS para as terapias integrativas e complementares. O momento agora é de união entre nós, naturopatas e terapeutas holísticos, para que o nosso sonho seja realizado e assim tenhamos a nossa profissão reconhecida pelo governo brasileiro. Não importa quem está nos apoiando para regulamentar nossa profissão. Por enquanto não temos o título de médicos, muito menos curandeiro. Somos apenas orientadores da saúde. O Altíssimo é a única fonte de cura. Sem a ajuda dele, como profissionais de saúde, somos impotentes para mudar o quadro de saúde do doente. A nossa missão é ensinar o povo como comer, quando comer, o que comer e o que deixar de comer. É como disse Ellen White, abre aspas, sem mudança de hábito alimentar, não há cura de doença, fecha aspas. Essa regra deve ser transmitida por todo naturopata aos seus pacientes. Em 1 Coríntios 11:29, o apóstolo Paulo adverte, abre aspas, pois quem come e bebe sem considerar o corpo, come e bebe condenação para si, fecha aspas. Por isso assim dizer, abre aspas, somos constituídos daquilo que comemos, fecha aspas.
A cura vem de Deus, unicamente de Deus, mas ela está dentro de nós, aqui, no nosso subconsciente e aqui, nos intestinos, que são ponto de apoio de toda enfermidade. Afinal, somos o que pensamos e aquilo que comemos. Essa é a razão de Ellen White frisar, abre aspas, sem mudança de hábito alimentar não há cura de doença, fecha aspas. No livro Medicina e Salvação, página 31, diz que todo profissional de saúde, quer ele reconheça ou não, é responsável pela alma e pelo corpo dos seus pacientes. A intemperança no comer e no beber tornou o nosso mundo num só hospital de doentes, tanto físicos como mentais e espirituais. A nossa missão, como naturopata, não é de curar doenças, e sim de orientar o povo como comer para prevenir a doença e recuperar-se da enfermidade, e assim usufruir melhor qualidade de vida. É mediante uma reforma de saúde, embasada na mudança de hábito alimentar, que a natureza tem a oportunidade de fazer sua obra de restauração da saúde e do corpo, além da mente. Devemos trabalhar para reformar a prática médica e advertir o povo dos perigos oferecidos pelos alimentos antinaturais, deixando bem claro que não pode haver cura de doença sem mudança do estilo de vida. A obra do terapeuta ou naturopata, que é traçado pela escritora Ellen White, deve ser esta, abre aspas, orem pelos doentes, provendo-lhes as necessidades, não com drogas medicamentosas, mas com remédios naturais, ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença. Fecha aspas. Conselhos sobre Saúde, página 397. Vale lembrar que nós, naturopatas, somos um simples orientador e Deus o curador. Se Deus não operar para restaurar o doente, a saúde e a vida, em vão trabalha o médico, o terapeuta e o naturopata. Diante disso, devemos estar sempre em conexão com a fonte de cura, que é Deus. Como cooperadores de Deus e auxiliares de Cristo na obra de combater as doenças e enfermidades, através de uma reforma de vida, nunca devemos negligenciar a oração, encaminhando a mente dos doentes para Cristo, o único que pode restaurar o enfermo, a saúde e a vida. Devemos mostrar ao doente que ele comete um grande erro em achar que o médico, o terapeuta ou o naturopata é a própria vida de sua vida. Antevendo as dificuldades por que passariam os naturopatas e reformadores da saúde da atualidade, a escritora Ellen White ensina no seu livro Beneficência Social, páginas 123 e 124, uma oração modelo que deve ser proferida por todo terapeuta holístico e por todo naturopata diariamente antes de ele iniciar o seu trabalho. Essa é a oração ensinada por Ellen White. Abre aspas. O homem que estiver trabalhando na restauração dos doentes pelos meios naturais, segundo o plano de Deus, orará assim. Que se conheça neste dia, por meio do meu trabalho pela humanidade sofredora, que é a Deus em Israel. E que sou teu servo, que se veja que eu estou trabalhando não segundo os meus próprios impulsos e sabedoria, mas de acordo com a tua palavra. Fecha aspas. Platão, no ano 380 a.C., assim escreveu: a cura do corpo não deve ser feita sem o tratamento do todo. Não podemos curar o corpo sem considerar a alma, que é o sangue e a consciência. Devemos começar curando a mente, porque tanto a mente quanto o corpo devem ser saudáveis. Fecha aspas. Nos Estados Unidos da América, a Associação Médica Americana criou um setor de oração, contratando pastores das mais diversas denominações religiosas, além de padres, para visitarem os doentes nos hospitais e hospícios, onde intercedem pela cura destes.
A entidade representativa da classe médica nos Estados Unidos sentiu a necessidade de pôr em prática as recomendações de Hipócrates, que defendia a filosofia de saúde holística, ou seja, como um todo, que visa cuidar o ser humano completo nas dimensões física, mental e espiritual. No início da década de 1980, quando a Associação Médica Americana criou o setor de oração intercessora na entidade, apenas 3 escolas de medicina ofereciam aulas sobre o poder de cura da oração. Atualmente, com a comprovação científica da oração na cura dos doentes, já somam 84 escolas de medicina nos Estados Unidos que estão oferecendo cursos sobre a oração, espiritualidade e cura holística, ou seja, cura total. A cura de todos os males físicos, sociais, emocionais e espirituais residem em Deus. Sem fé em Deus e no poder restaurador de Cristo é quase impossível haver cura de doença. Portanto, na condição de naturopata, ore pelo seu paciente e ensine a ele que não é o médico, nem o terapeuta ou naturopata que salva a sua vida, e sim Cristo Jesus, o grande restaurador da vida. E deixe bem claro que você é apenas um auxiliar. Portanto, na condição de naturopata, ore pelo seu paciente e ensine a ele que não é o médico, nem o terapeuta ou naturopata que salva a sua vida, e sim Cristo Jesus, o grande restaurador da vida. E deixe bem claro que você é apenas um auxiliar do grande médico holístico, que é voltada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O primeiro passo é convencer o doente a mudar o seu estilo de vida no comer, beber e pensar. Afinal, ninguém morre. As pessoas se matam cavando a própria sepultura com os dentes, através do uso de alimentos impróprios que poluem o organismo e tornam o sangue acidificado, a causa de todos os males da humanidade, inclusive do câncer. O filósofo grego Sócrates transmite nesta tarde aos nobres colegas formandos esse conselho, abre aspas, se alguém o procura buscando recuperar a saúde, pergunte em primeiro lugar se essa pessoa está disposta a mudar o seu estilo de vida e evitar o que levou a adoecer. Só depois procure ajudá-la. Fecha aspas. Sócrates quis dizer que quando um doente pede a sua ajuda, entretanto esse enfermo assegura que não vai deixar de comer o que gosta, desista dele, porque o seu trabalho poderá ser vão, com risco de o seu nome e a sua profissão serem maculados com o iminente insucesso. Pois se o doente não quer mudar, ele irá de mal a pior, uma vez que Deus não tem como interferir na sua cura. Isso já aconteceu com um cliente que eu tive, que ele sempre dizia, olha, eu não vou deixar de comer o que eu gosto. Aí eu desisti dele, ele ficou com raiva de mim, mas eu tive que fazer isso, porque eu sabia que se ele não mudasse o seu hábito alimentar, ele não ia para canto nenhum, não ia resolver seu problema de saúde e eu ficaria, meu nome é que ficaria em jogo, e também a minha profissão. Portanto, meus caros colegas, observe essas coisas. Observe. Em Êxodo, por exemplo, no capítulo 15, verso 26, última parte, lemos, abre aspas, eu sou o Senhor que te sara, fecha aspas. Deus promete recuperar o doente, mas ele impõe a condição de curar dizendo, abre aspas, se você fizer o que é reto aos meus olhos e obedecer, então nenhuma enfermidade virá sobre ti, fecha aspas. Estas palavras proferidas pelo Altíssimo estão dentro do adágio popular que diz, abre aspas, faça por ti que eu te ajudarei, fecha aspas. É nosso dever como naturopata ensinar o povo a manter uma alimentação saudável e observar as leis da saúde e da vida.
Os doentes devem ser restituídos à saúde e à vida mediante o ensino da reforma pró-saúde, que envolve também a mudança de hábitos alimentares. Levando avante esta obra de reavivamento e reforma entre o povo, vocês, naturopatas e terapeutas holísticos, estarão atuando como a mão auxiliadora de Deus no restabelecimento da saúde e prevenção das doenças e enfermidades entre o povo. Isto vai incomodar o inimigo de Deus e de nossas almas, que despertará em alguns líderes religiosos e outros profissionais de saúde contrários às terapias naturais, o espírito de opressão e perseguição. Sobre essa questão, assim escreveu Ellen White, abre aspas, os que dão claro testemunho contra o pecado da intemperança serão com certeza tão aborrecidos como foi o mestre que lhes deu essa obra a fazer em seu nome. Como Cristo, vocês serão chamados inimigos da igreja e da religião. Mensagem Escolhida, volume 1, página 73. Mas isto não é motivo para desistirmos da missão para a qual fomos chamados por Deus, através da palavra transmitida para nós neste momento, nesta memorável tarde de formatura. A seguinte promessa Deus faz: pelejarão contra ti, mas isso não é motivo para desistirmos da missão para a qual fomos chamados. Deus, através da sua palavra, transmite para nós, nesta memorável tarde de formatura, a seguinte promessa: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1,19. Senhores doutores HC, apesar de os colegas terem sido habilitados em doutorado, nunca se considerem médicos ou médicas, visto que o médico é aquele que se gradua em medicina. E nós nos graduamos em naturopatia clínica. Portanto, a partir de hoje, vocês podem aceitar ser chamados doutor, porque vocês fizeram doutorado. Por exemplo, podemos chamar doutor Israel, doutor Miro, doutor João, doutor Nerilton, doutor Ivaldo, doutora Joelma, doutora Eudes, e nunca aceitar ser chamados de médico ou médica. Enfim, somos doutores em naturopatia e não em medicina. Que sejamos instrumento nas mãos de Deus para aliviar as almas sofredoras e levar ao mundo caído saúde, amor, esperança, felicidade e paz. Que o Eterno continue abençoando ricamente a todos nós. Obrigado. Algum tempo, talvez pouco tempo juntos, na escola aprendemos e ensinamos, concluímos um degrau da escada, mas vamos subir ainda mais. Como fosse ontem tenho em minha mente amizades que formei tão de repente, professores e amigos que não quero esquecer jamais. Daqui pra frente um novo recomeço e a saudade desse tempo que não vai voltar. Daqui pra frente a nossa formatura, mas a nossa amizade continuará. Daqui pra frente muita coisa a gente ainda tem pra conquistar.
Daqui pra frente, muita coisa a gente ainda tem pra conquistar. Tudo que aprendemos é nossa bagagem, essa longa estrada da nossa viagem. O conhecimento é base pra quem sabe aonde quer chegar. Foi com Deus e foi por Deus que aqui chegamos, e com Ele siga em busca dos teus sonhos. Não podemos desistir, há muito chão ainda pra pisar. Daqui pra frente eu vou sentir saudades e confesso, na verdade posso até chorar. Daqui pra frente eu vou lembrar da gente e cada minuto nosso aqui eu vou guardar. Daqui pra frente só espero que a gente vá se reencontrar. Daqui pra frente só espero que a gente vá se reencontrar. Yeah. Vá se reencontrar. Daqui pra frente. Algum tempo, talvez pouco tempo juntos, na escola aprendemos e ensinamos. Concluímos um degrau da escada, mas vamos subir ainda mais. Como fosse ontem tenho em minha mente amizades que formei tão de repente, professores e amigos que não quero esquecer jamais. Daqui pra frente um novo recomeço e a saudade desse tempo que não vai voltar. Daqui pra frente a nossa formatura, mas a nossa amizade continuará. Daqui pra frente muita coisa a gente ainda tem pra conquistar. Daqui pra frente muita coisa a gente ainda tem pra conquistar. Tudo que aprendemos é nossa bagagem, essa longa estrada da nossa viagem. O conhecimento é base pra quem sabe aonde quer chegar. Foi com Deus e foi por Deus que aqui chegamos, e com Ele siga em busca dos teus sonhos. Não podemos desistir, há muito chão ainda pra pisar. Daqui pra frente eu vou sentir saudades e confesso, na verdade posso até chorar. Daqui pra frente eu vou lembrar da gente e cada minuto nosso aqui eu vou guardar. Daqui pra frente só espero que a gente vá se reencontrar. Daqui pra frente só espero que a gente vá se reencontrar. Yeah. Vá se reencontrar. Daqui pra frente. Para a colação com o doutor em naturopatia, juntamente com a sua madrinha, doutor Wilson. Seja bem-vindo. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós
com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas. Uma salva de palmas, gente, para Dr. Wilson. Salva de palmas para Dr. Wilson. Pela fé, campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo, campeão. Vamos então aqui as chamadas dos formandos do doutorado da HC. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Convidamos o Dr. Ivoldo Pereira para prestar o solene juramento, sendo seguido por seus colegas. Já nasceu com jeito pra super-herói. É um momento muito especial para todos nós, alunos. Queríamos fazer a coisa mais importante dessa solenidade. Momento esse que iremos nos comprometer com a nossa profissão, com o nosso trabalho. E nesse momento convido todos os alunos e alunas a prestarem a coisa mais importante de nossa profissão, que é o nosso juramento. Juro. Estendemos a mão para frente e vamos. Todos comigo. Juro honrar o grau que solenemente recebo com ética, dignidade e respeito a vida e o meio ambiente. Com meu conhecimento científico, buscarei contribuir para o desenvolvimento social justo do Brasil e para a prosperidade da humanidade. Prometo no exercício de minha profissão ser fiel na observância dos princípios da honestidade e da ética, servir a todo ser humano sem qualquer distinção, jamais atentar contra a dignidade da pessoa humana, buscar a justiça, a liberdade e a paz. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você.